No próximo episódio de Al-Shaq-al-Zatlana, nosso Oriente Médio, um terremoto no Mar Morto provoca um abalo ainda maior em toda a região do Oriente Médio. Junte-se a nós. Khaled Abu Toame, meu grande amigo e colega de longa data. Meu Deus. Tivemos um terremoto de 4,2 no Mar Morto, mas acredito que ocorreu um de 7,0 em toda a região. Olha, o que está acontecendo entre o regime iraniano, que está tremendo e talvez abalado, e talvez a caminho do fim pela primeira vez desde 1979, e em todo o Oriente Médio, em Gaza, um terremoto também potencialmente de 7,0, mesmo que você sabe agora pareça que as coisas estão estáveis por enquanto. Silêncio por enquanto. Mas parece, Khaled, que em Gaza, e isso está diretamente conectado ao que está acontecendo em toda a região. No Irã, é o silêncio antes da tempestade. Dan, já faz mais de 3 meses desde o início do cessar-fogo. E vamos olhar para a realidade em Gaza. A realidade é que mais de 85% dos palestinos em Gaza ainda vivem sob a jurisdição do Hamas no oeste de Gaza. Agora temos o leste de Gaza e o Upper West Side, ou como diriam em Nova York, Upper West Gaza. Esse é o número 1, população palestina sob governo do Hamas. Número 2, o Hamas aproveitou o cessar-fogo nos últimos meses para reafirmar seu controle sobre a área, se rearmar e se reagrupar. Esta não é uma organização ou grupo que tenha qualquer intenção de depor as armas ou abrir mão do poder. Mesmo em público, eles falam esse número 3. Agora estamos muito próximos do estabelecimento de algo chamado Governo Tecnocrático Palestino, de acordo com o Plano Trump. Agora, se você olhar para isso, para os nomes que têm circulado, possíveis candidatos, membros desse comitê tecnocrático, que basicamente é um governo, então você percebe isso. Alguns deles pertencem à Autoridade Palestina, ou são afiliados à Autoridade Palestina, ou têm algum tipo de ligação direta ou indireta com a Autoridade Palestina, ou a Fatah, sua facção dominante. Então, sobre o que falamos? Estamos basicamente falando sobre uma tentativa de trazer a Autoridade Palestina de volta para Gaza pela porta dos fundos. E eu pergunto, por que não admitir abertamente que trazemos a Autoridade Palestina porque não achamos outra opção para Gaza? Mas chamar isso de governo de figuras apolíticas e sem afiliação, com licença, o Hamas teve que aprovar os nomes dos candidatos. Então, se o Hamas dá sua bênção, isso significa que o Hamas sabe com quem está lidando. E se a Autoridade Palestina também deu sua bênção, isso significa que essas pessoas são aceitáveis ou afiliadas de uma forma ou de outra. Outro ponto, Dan. Como ter um governo em Gaza se o Hamas controla a segurança do território? Quem vai proteger o governo? O Hamas. Isso quer dizer que esse governo ou comitê tecnocrático ficará à mercê do Hamas. Como ele vai funcionar, como vai conseguir impor a lei e a ordem, por exemplo, como vai conseguir fazer isso. Não sei se esse é o mandato dele, mas como ele vai conseguir ir atrás de grupos terroristas se as forças de segurança são o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina? Ainda restam muitas perguntas sem respostas sobre a segunda fase do plano Trump. Vamos aguardar. Quero dizer, eu espero terremotos, aliás, esses são terremotos políticos, que podem realmente mudar o cenário no Oriente Médio, toda a arena. Sabe, Khaled, quando você fala sobre terremotos, parece que do ponto de vista americano, as coisas estão avançando rapidamente. Do ponto de vista do Oriente Médio, que é o tema do nosso programa, esse caminho está levando a uma erupção, uma mudança sísmica e um terremoto. Grande parte disso ocorre na área cognitiva, que passa por um terremoto. O que quero dizer quando a administração Trump, entendida por todo o Oriente Médio como o cavalo forte, hoje anuncia, alguns dias atrás, que estamos passando para a segunda fase. E mesmo que em Mar-a-Lago, na recente cúpula entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump, tenha ficado claro, ambos disseram: o primeiro movimento, o primeiro passo é o desarmamento do Hamas.
Essa linguagem agora desapareceu, e o que está sendo relatado diretamente agora é o que eles chamam geralmente de desmilitarização de Gaza, governo tecnocrático, como você mencionou, e a reconstrução. Me parece que tudo isso está sendo comunicado e transmitido na mesma frase, e isso é um problema porque o Hamas é muito inteligente. Eles estão lendo nas entrelinhas e entendem, como você acabou de apontar, que ainda estão no controle. Eles mudaram seus uniformes, mudaram sua linguagem, e não seria surpresa se eles fingissem se render ou fizessem um teatro. O que eles chamam em hebraico de Marit Ain, que significa apenas um tipo de arte performática estilo Hollywood. Se quiser, largando milhares de Kalashnikovs, exatamente como fizeram quando libertaram os reféns. Eles fizeram uma grande cerimônia e dramatizaram tudo. Para agradar ao governo Trump, dirão: está vendo, senhor presidente? Depusemos nossas armas como Witkoff exigiu no último relatório. Agora é hora de começar a reconstrução. Agora, essa é a cereja do bolo do Hamas, porque eles vão receber os orçamentos para a reconstrução. Isso vai acabar nas mãos deles de qualquer jeito, porque se eles estão no controle da segurança, não importa que você tenha a autoridade palestina. Voltando para Gaza, sabemos que a cooperação, mesmo sendo rivais, inimigos e amigos. Desde o início da ASLA, Hamas, Arafat, Autoridade Palestina e Fatah cooperaram, colaboraram e também entraram em conflitos simultaneamente. Esse é o Oriente Médio. Que nossos amigos em Washington precisam entender que não há contradição inerente entre Hamas e a Autoridade Palestina cooperarem, colaborarem, entrarem em conflito e se matarem. Bem, você sabe, a história se repete. Nós já vimos isso, sabe? Esses dois grupos, Fatah, ou a Autoridade Palestina, e Hamas, estão envolvidos em uma guerra civil desde 2007, quando o Hamas tomou o controle de Gaza. Então, esse é o ponto. O Hamas continua existindo não apenas como um estabelecimento de segurança, infraestrutura ou grupo militar, o Hamas também tem uma presença política, uma presença civil e uma presença econômica em Gaza. O que acontece agora? Esse é o meu cenário. Você terá um governo palestino responsável pela reconstrução, reconstruindo casas, tentando melhorar a economia e as condições de vida do povo. Isso isenta o Hamas de sua responsabilidade com o povo. Com isso, o Hamas ganha tempo para se reorganizar, se rearmar e seguir operando em Gaza. É exatamente isso que vai acontecer. E se este governo ousar desafiar o Hamas, veremos exatamente o quê? Uma repetição do ocorrido em junho de 2007. Em junho de 2007, o Hamas tinha menos de 10 mil pessoas, eles acordaram. Eles deram um golpe na autoridade palestina e assumiram Gaza. Então, o Hamas poderia facilmente derrubar esse governo ou até o Conselho da Paz. Quer dizer, fala-se muito sobre um Conselho da Paz. E esse Conselho da Paz não vai ter. Digo, ele vai ter uma presença física em Gaza? Os membros dele vão estar, fisicamente presentes? Ou isso é só algo por controle remoto para administrar Gaza? Existem muitas perguntas. No fim das contas, deveria ter acontecido e sido conduzido assim. Antes de avançar para a segunda fase, você deveria ter dado um ultimato ao Hamas. Entreguem todas as suas armas, não apenas algumas AK-47, desarmem-se, dissolvam-se, deixem de existir tanto como grupo político quanto militar. Então você avança com um governo, com o envio de forças internacionais e todas essas coisas, enquanto o Hamas existir, nada foi realmente conquistado. Isso é uma tentativa, como disse, de restaurar a autoridade palestina e prolongar o conflito. Não considero isso uma solução e não estou otimista. Bem, eu realmente não acho que exista uma solução no contexto de jihad. Nós falamos sobre isso no programa constantemente, mas essa é a longa guerra islamista que o Ocidente está enfrentando. Uma guerra diferente. Ao falar em solução, não me refiro a paz ou coexistência. O Hamas não vai mudar. Estou falando sobre uma solução para a presença de um grupo terrorista armado em uma área muito próxima de Israel. Em uma área com mais de 8 ou 15 milhões de palestinos, isso é muito problemático. Como você disse, o Hamas está lá. Isso é sobre jihad.
Depois que removermos ou destruirmos as capacidades militares do Hamas e acabarmos com sua presença política, precisamos também remover o Hamas dos corações e mentes dos palestinos. E como você faz isso? Isso só pode ser feito através de um processo profundo e completo de desradicalização, e isso exige líderes corajosos. Apenas líderes corajosos conseguem isso. Há líderes palestinos corajosos por aí, talvez sejamos nós. Eles podem se manifestar? Não. Se você vive sob o Hamas em Gaza ou sob a autoridade palestina, você pensaria bem antes de criticar ou se manifestar contra esses dois governos. Então, esse é o caminho, o verdadeiro caminho para alcançar a estabilidade. Pelo menos não estamos falando de paz e segurança também, mas vamos ver o que acontece com o governo tecnocrático. Fala-se muito sobre um possível confronto entre este governo e o Hamas. Governo. O Hamas terá um governo sombra em Gaza. É isso que vai acontecer, segundo o Hamas. Olha, eu estou renunciando, mas eles já disseram isso no passado. Aliás, eu estou renunciando. Eu não quero instituições, então tudo bem, mas para onde você vai? É como o Hezbollah no Líbano, o mesmo modelo. Tenho certeza que Hezbollah e Hamas estão juntos discutindo esse novo modelo. Isso, Dan, é exatamente o que o Hamas quer. Um Estado com um Estado paralelo. Eles querem copiar o modelo do Hezbollah para Gaza e, infelizmente ou tristemente, parece que estão conseguindo avançar nessa direção. Então é por isso que, quando você, Khalid, fala em desradicalização, eu entendo que isso exige a derrota completa do Hamas. Você já disse isso muitas vezes no nosso programa, eu também já mencionei, e as pessoas, a consciência pública, devem ser influenciadas pela derrota total e absoluta do Hamas. Só Israel tem força e disposição para isso. É nesse ponto que Israel, os Estados Unidos e outros aliados podem acabar em conflito. Porque esse é o elefante na sala. Só Israel pode e vai fazer isso. Já fez e está pronto para repetir. Nenhum dos países árabes que foram consultados ou O país muçulmano? os países muçulmanos. Quero dizer, a Indonésia se ofereceu, mas apenas como força de monitoramento, não como outra coisa. E a Turquia realmente ofereceu uma presença armada, mas essa presença armada teria fortalecido, não enfraquecido, o Hamas. Então, aqui estamos nós neste momento de potencial desradicalização, mas isso não vai acontecer a menos que Israel seja capacitado nos próximos meses para derrotar o Hamas. Agora, isso nos leva para o leste, em direção ao Irã, porque parece muito lógico que o acordo nominal americano feito pelo presidente Trump para resgatar os cerca de 90 milhões de civis iranianos, milhares dos quais foram assassinados nos últimos 2. Pouco mais de 2 semanas levariam, eu acho, a uma mudança em Gaza, na arena de Gaza, no teatro de Gaza, por assim dizer. Porque se a cabeça do povo é Teherã e seus tentáculos já foram em grande parte amputados por Israel, a cabeça também foi gravemente danificada pelos Estados Unidos e Israel. Se a cabeça do povo for cortada, isso enviará uma mensagem forte ao Hamas e facilitará o trabalho de Israel. Isso deve facilitar a nova estrutura em Gaza quando o Hamas perceber a mobilização de grande poder, possivelmente liderada pelos Estados Unidos da América. O povo iraniano claramente afrouxou os parafusos do regime, a câmara de tortura contra seu próprio povo. Mas parece que há uma conexão direta, realmente uma conexão direta entre a derrota do regime e as consequências. Se quiser, isso ocorrerá em todo o Oriente Médio, é só o Hamas. Dan também é o Hezbollah. Os Houthis. Os Houthis e outros representantes iranianos na região. Eu concordo com você. Quero dizer, se você cortar a cabeça desse povo, isso terá um impacto muito positivo na região. Isso resultará em novas lideranças, pessoas mais pragmáticas entre os palestinos. Dan, você mencionou a derrota do Hamas. Eu vou um passo além, ou 2 passos além.
Eu digo não só derrota, mas humilhação e destruição do Hamas. Eles devem deixar de existir como uma potência político-militar. Eles devem sumir da política palestina. Eles não têm direito de existir. Esta é a única maneira de garantir o surgimento de líderes palestinos mais pragmáticos e moderados, os líderes corajosos de que falei, que se envolverão em um processo de desradicalização. Enquanto o Hamas existir, continuarei repetindo isso em todos os programas. Desculpem se os telespectadores acharem. Que estamos nos repetindo? Mas precisamos continuar repetindo? Temos que fazer isso. Continuo repetindo porque essa é a realidade. Repetir só prova que estamos certos, já que nada muda. Continuamos afirmando, pessoal, esse é o caminho para abrir espaço ao surgimento de uma nova liderança pragmática entre os palestinos. Não haverá desradicalização enquanto os palestinos forem governados por terroristas, extremistas e corruptos. Os palestinos precisam de nova liderança em Gaza ou na Cisjordânia. Uma liderança que comece a preparar os palestinos para a paz e a convivência, e não uma liderança que radicalize os palestinos e os leve a mais desastres, morte e destruição. Aqui temos um fator muito complicador. E está claro que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, está sendo mencionado. E eu realmente ouvi de pessoas na Arábia Saudita que o príncipe herdeiro está muito hesitante em relação a um possível ataque liderado pelos Estados Unidos da América contra o Irã. E é uma fase difícil, Khaled, porque, por um lado, sabemos que os sauditas e o regime iraniano são arqui-inimigos desde o estabelecimento da República Islâmica do Irã em 79 e que Mohammed Salman, seu ministro das Relações Exteriores e o governo, os ministros, têm sido muito críticos publicamente em relação ao regime xiita messiânico do Irã, dizendo que são portadores de veneno e terror por todo o Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, o príncipe herdeiro tem uma forte visão chamada 2030, que levou anos de planejamento. E ele está em um momento de execução esperançosa para os próximos 5, 6 anos. E ele prefere que o regime negocie algum tipo de acordo de grande alcance com os Estados Unidos do que ver os Estados Unidos decapitarem completamente a cabeça do povo iraniano. Isso exige reflexão sobre uma perspectiva do Oriente Médio. Vamos discutir isso, porque tudo isso parece contraintuitivo, certo? No contexto dos últimos 20 minutos. Dan. É possível que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e os países vizinhos do Golfo estejam com medo de que, se os Estados Unidos da América atacarem o Irã, então o Irã os ataque além de Israel. Aliás, eles temem a insegurança, instabilidade regional e possíveis ataques do Irã. Esse é o primeiro ponto. O segundo, também é possível que esses líderes árabes estejam com medo das massas árabes e muçulmanas de enfrentarem uma reação negativa se os Estados Unidos atacarem o Irã, que já não é popular entre muitos árabes e muçulmanos, mas as simpatias deles irão para o Irã, e isso fará com que os líderes árabes fiquem mal vistos, fará com que pareça que eles estão em conluio com os Estados Unidos. Os colonialistas, os sionistas. Mais uma vez, aqui nossos líderes são traidores e conspiram. Dan, talvez você conheça essas declarações da Arábia Saudita e eu não. Aliás, não foram verificadas, são apenas relatos da mídia. certo? Se forem verdadeiras, talvez os líderes árabes estejam agindo como sempre fizeram. Sabe, só da boca para fora você aparece e diz, sabe, eu sou contra um ataque a um país muçulmano. Eu sou contra um ataque pelos Estados Unidos. Isso é agressão, e sabe, porque você precisa garantir que não pareça que está do lado do agressor. Como se você fizesse parte dessa conspiração sionista americana contra um país islâmico. Então eles estão andando na corda bamba e estão sendo muito cuidadosos, mas ao mesmo tempo, talvez estejam dizendo para americanos e israelenses a portas fechadas. Sabe, por que vocês não terminam o trabalho? Por que não se livram desse regime? Conhecemos bem esse comportamento, Dan. É no mundo árabe onde os líderes árabes dizem uma coisa em público e outra coisa a portas fechadas. Yasser Arafat era um ótimo exemplo disso.
Outros líderes palestinos, com quem converso há anos, têm mensagens diferentes, uma para o Ocidente e outra para seu povo. É assim que funciona. Então as pessoas não entendem que essa é a política no Oriente Médio ou no mundo árabe. É assim que funciona. Na verdade, de acordo com essa linha de raciocínio, poderíamos argumentar que o príncipe herdeiro ficaria mais do que feliz se os Estados Unidos e talvez Israel nos bastidores realmente desmantelassem o regime, desde que tudo corresse bem. Ou seja, não há nenhum princípio real aqui além da vitória, certo? Sim, eles querem garantir que isso leve à mudança de regime e à estabilidade. Quero dizer, no fim das contas, é isso que o príncipe herdeiro quer: estabilidade para 2030. Mas vamos ver, quero dizer, tudo se resume à mudança de regime no Irã. Se os Estados Unidos da América e o Ocidente realmente apoiam o povo do Irã neste momento. E não repitam o erro que Obama cometeu naquela época quando virou as costas para os manifestantes contra o regime. Vamos, você sabe, isso pode abrir portas para a emergência ou um novo Oriente Médio. Como ele disse, o regime iraniano sempre foi muito ruim. Se não fosse pelo Irã, o Hezbollah não teria conseguido estabelecer um Estado dentro de um Estado dentro do Líbano. Se não fosse pelo Irã, o Hamas e os palestinos, a Jihad Islâmica não teriam conseguido permanecer no poder por 17 anos em Gaza. E lançar todos esses foguetes e todos esses mísseis contra Israel e finalmente realizar o massacre de 7 de outubro. Se não fosse pelo apoio do Irã, você não teria todos esses Houthis e outras milícias no Iraque. Então, a mudança de regime é muito importante no Irã, isso terá um impacto positivo. A paz não surgirá rapidamente, mas mostrará aos árabes e muçulmanos moderados que extremismo e radicalismo não são solução. Afaste-se desses regimes ruins. Sabe, esses regimes, como já foi dito, são realmente os portadores da ocupação. Todo o Oriente Médio foi ocupado em grande parte por regimes islâmicos radicais. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, os Houthis no norte do Iêmen, o Hayat Tahrir al-Sham, também o Hayat Tahrir al-Sham na Síria, o regime de Bashar Assad na Síria, todos esses são regimes extremistas e radicais de base islâmica. A mesma coisa aconteceu com Morsi no Egito. E nós, sabe, e você vê, olha o que aconteceu na Argélia, sabe? Então, quando as pessoas acusam Israel, o único membro mais indígena da família do Oriente Médio, de ser um ocupante, compreendemos bem a profundidade da doutrinação e propaganda. Se você analisar país por país, os indígenas do Oriente Médio, como os Zaidi e o caso do Iraque, verá a ocupação iraniana, com o regime controlando o parlamento e forças especiais no país. Lá, você sabe, a Zaidi, e no Egito, a coptas, cristãos coptas e a drusos. Curgos são atacados na Síria, cristãos maronitas no Líbano e também xiitas moderados. Essa é a ocupação islâmica radical no Oriente Médio que ocorre há décadas. E eu acho que precisamos redefinir o léxico, o vocabulário, porque essa é a verdadeira ocupação regional em massa do Oriente Médio. A serviço desse tipo de abordagem ditatorial e do condicionamento linguístico que tem ocorrido ao culpar a menor e única democracia livre do Oriente Médio, que tem 3.600 anos, isso é bastante notável. Essa tem sido a tendência no Oriente Médio desde a Revolução Islâmica no Irã, no final dos anos 70, e vimos o que aconteceu depois disso, vimos o surgimento de novos grupos entre os palestinos, vimos o Hezbollah, então tudo remonta ao Irã, e você está certo, o islamismo radical é um grande problema. O Islã foi sequestrado por uma minoria dominante de bandidos, terroristas e assassinos, que estão cometendo todas essas atrocidades em nome da maioria dos muçulmanos e até mesmo dos árabes. E é por isso que o que queremos ver é uma coalizão que una os Estados Unidos, Estados árabes moderados e muçulmanos moderados para lutar contra esses islamistas radicais. Esse é o único caminho. Eles devem ser derrotados e não podem continuar.
Quero dizer, e acho que um grande erro que os americanos estão cometendo, ou os europeus, ou quem quer que esteja negociando com o Hamas sobre o futuro de Gaza, por que vocês negociam com o Hamas sobre acordos pós-guerra? Estão legitimando e tornando o Hamas um ator. Eu estava lendo ontem à noite que, sabe, delegação do Hamas liderada por Khalil al-Hayya chegou ao Cairo para reuniões com autoridades egípcias e palestinas. O que está acontecendo? Estamos de volta a Oslo. Com certeza. Você negociaria com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e a Al-Qaeda sobre o futuro do Oriente Médio? Acho que isso é um grande erro. E está legitimando o Hamas e apresentando-o como um parceiro aceitável e legítimo na arena palestina, quando, na realidade, eles não têm direito de existir. O slogan do Hamas diz que Israel não pode existir. O contra-slogan seria que o Hamas não deveria existir. Exato, e é nisso que atua o Centro de Jerusalém para Segurança e Relações Exteriores, onde você tem papel central no nosso alerta de jihad, porque o que estamos discutindo por trás de toda essa conversa e dos grandes problemas estruturais no Oriente Médio é a jihad. E para que as pessoas legitimem, normalizem e deem espaço ao Hamas como um ator político contínuo, negociar com eles é desafiar ou negligenciar toda a ideia de jihad. Você está certo. Alguém na Europa consideraria negociar com os autores dos atentados de 7 de julho da Al-Qaeda? Alguém faria o mesmo com os de Madrid, 2004, massacre da Al-Qaeda? Al-Qaeda. Alguém consideraria negociar com Osama Bin Laden no massacre de 11 de setembro da Al-Qaeda nos Estados Unidos? Alguém consideraria negociar com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria? E todos diriam não, não e não, mas aí dizem ponto e vírgula, mas vírgula. A questão de Gaza é um problema político. Ouvi isso pessoalmente do ex-embaixador francês. Nesse caso, remeto à carta do Hamas de 1988, que no início cita Hassan al-Banna, fundador egípcio da Irmandade Muçulmana nos anos 20, e menciona 1628. Sim, Israel continuará a existir até que o Islã o elimine. Isso mesmo. Ponto final. É muito significativo que você tenha mencionado Hassan al-Banna. De certa forma, seu sucessor, Said Qutb, foi morto pelas autoridades egípcias por ameaçar o Egito. Isso nos leva a um dos principais redatores da Carta do Hamas de 1988, e esse era Abdallah Azzam, que era um clérigo de Jenin e um palestino que foi mentor de Osama Bin Laden. Aí está a conclusão da história da jihad. E é muito fácil. Eu quero dizer, você não precisa ser um especialista no Oriente Médio, não precisa ser um arabista, como chamamos, não precisa ser um orientalista. Tudo aquilo que você precisa fazer é, sabe, conhecer o idioma, ler árabe. Você verá que essas pessoas são honestas, claras e consistentes em suas mensagens e ideologia. Não escondem isso. Eles não escondem isso, só sugerem que usemos o cinto de segurança. Porque o terremoto, como dissemos há pouco, está apenas começando a sacudir o Oriente Médio até suas fundações. Sim, absolutamente. Bem, Khaled Abu Toameh, nosso tempo acabou por hoje. Devemos continuar nesse tema, pois há muito mais sobre o terremoto no Oriente Médio. Agradecemos a você e aos telespectadores por acompanharem mais um episódio de Al-Shaq Al-Satlana, Nosso Oriente Médio. Fiquem conosco enquanto continuamos nessa estrada cheia de solavancos, subidas e descidas, com os cintos de segurança afivelados. Muito obrigado, Khaled. Obrigado, Dan, obrigado.